aqui essa palavra, Senhor. Meu Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 13. Posso ler? Amém. Vai ser 13, 14, 15, 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: Então um dos anciãos me perguntou: estes são que vestidos de branco, quem são estes? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: eles são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no meu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol e nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará nos nossos olhos toda a lágrima. Se acertificando a Jesus. Com muita alegria, igreja. Senhor, meu Deus e Pai, me encontro nesta noite para pedir ao Senhor mais uma vez que tome meu corpo, meu entendimento. A sabedoria humana, ela não pode estar hoje, ó Deus, com exclusividade aos ouvidos dos homens. São homens ímpios, pecadores que entraram sobre esse concílio, também outros justos que buscam justificação dia após dia. Senhor, eu te louvo porque as estrelas cantam em louvores ao teu nome. Se algo brilha no universo, é porque o Senhor é brilho primeiro. O Senhor é o ancião de dias, eu te amo, Pai. E é por isso que eu me encontro aqui, com lágrimas, com tristeza, com angústia, com dor, com erros, acertos, mas não deixo, Senhor, de tomar a tribuna e defender aquilo que é glorioso aos seus olhos. Defender o Evangelho puro, imaculado, que faz com que as almas presas se desacorrentam e vão para a eternidade contigo. Senhor, eu te glorifico por tudo. E eu te dou graças. E que a partir de agora os ouvidos desses homens e mulheres possam estar abertos para ouvir a tua voz do teu Espírito. Pai, eu te amo. E é por isso que aqui se encontro. Assim te agradeço em nome de Jesus. Só um minutinho até o Senhor me revelar a palavra. Igreja do Senhor, amada igreja de Deus, escuta o que o Senhor tem para falar para você. Meus irmãos, todavia, em nossos conceitos e em nossa vida, nós entendemos que em todo livro é um começo, meio e final. A nossa história, ela se consiste em dois termos. O primeiro termo é o nascimento, e o segundo termo é a morte. Assim, Deus constituiu a vida ao homem. No livro de Gênesis, Deus constitui Adão, e no meio do barro é formado com as mãos santas, como um vaso na mão do oleiro. Assim, Deus constitui Adão, e coloca em Adão um sopro divino, que não vem nem do norte nem do sul, mas que veio dos altos céus. O sopro da vida tomou um homem vivente, e assim, como alma se resplandece em seu corpo, andou Adão sobre o Éden. Assim, Deus se coloca na terra agora como a criatura e o Criador. Duas coisas distintas, um andando embaixo e o outro reinando em cima. É claro que esse homem que foi feito na terra era a esperança de Deus para cicatrizar o seu coração, porque Deus já sofria por traição de um anjo chamado Lúcifer, ou seja, anjo de luz, que reinava nos altos céus e cantava e proclamava hinos ao teu nome. Então, a iniquidade se achou diante desse anjo, e assim traiu a Deus, e levou com ele terça parte dos anjos, que foram jogados, arremessados em prisões eternas, como diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Deus então constituiu dentro do seu coração a amargura de ser traído para fazer o homem, para que o homem na terra louvasse o seu nome, para que o homem na terra entendesse os seus princípios, e quem sabe o homem poderia cantar esse hino: glória, glória, aleluia.
mas não foi dessa parte. O homem estava em outro horizonte, ao ponto de Satanás na terra incorporar em uma serpente e tomar uma mulher fraca, uma mulher de desejos, uma mulher que é simplesmente cantada por uma voz sedutora. Quem sabe Eva estava carente, Adão estava longe dela e foi seduzida pela serpente. Então a serpente olhou para ela e falou aquilo que ele não conseguiu fazer. Olha, Eva, se você comer desse fruto, você vai ser maior do que ele. Se eu não conseguir ser maior do que ele, você vai conseguir. Assim, Deus tomou e olhando todas as coisas, provando o coração de Eva. Deus, então olhando dos altos céus, viu que a mulher foi seduzida por uma serpente maligna que não conseguiu ter um tribunal acima de Cristo. Então Eva cai e conduz ao homem ao erro, e toda a humanidade agora ganha um aperto no peito. Por quê? Porque uma separação acontece. O céu e a terra entram no desligamento. Antes desse desligamento acontecer, Deus desce, quem sabe, nas asas de um querubim e começa agora a indagar Adão aonde ele se encontrava. Adão, com vergonha da sua nudez, escondido no matagal, sei lá onde fica, mas ali estava falando sobre a sua queda, a rebeldia, a desobediência. Agora Deus, com a primeira cicatriz que Lúcifer trai, Deus agora ganha outra cicatriz, a cicatriz de um homem o trair. Assim, Deus estava curando ainda de um medo de traição, porque não é fácil ser traído. Então agora, assim como fecha uma cicatriz, o Deus Todo-Poderoso também agora recebe outra traição, a traição do homem vivente. Então agora começa um julgamento na terra. Sabemos nós que todos foram julgados. Satanás foi julgado através da serpente. Eva foi julgado de colocar inimizade entre ela e a serpente, e também teria dores de parto quando tivesse um filho. Assim também Adão foi julgado, e Deus decreta dele dizendo que ele morrerá e não viverás. Todos foram julgados dentro daqueles que compartilharam esse crime de desobediência. Deus estava no céu, arquitetando algo novo, porque agora Caim e Abel vai chamar a atenção de Deus em um sacrifício. Agora Adão e Eva é expulso do paraíso, e o anjo coloca uma espada em frente à árvore da vida, libertando eles agora para libertar da justiça para a injustiça. Agora Adão e Eva é expulsos do paraíso, e eles têm dois filhos, chamados Caim e Abel. Esses dois, quem sabe, viram um discipulado de Adão, e dizendo, perguntando ao Pai quem criara todas aquelas coisas. Então os dois têm uma inovação em seu entendimento para trazer a Deus novamente a comunicação com a terra, que foi perdida através dos maus estatutos e maus caminhos do homem. Então Caim e Abel constituem diante de Deus a nova promessa, a promessa de um sacrifício. Levantaram para Deus sacrifícios. Deus olhou do céu e tremeu a terra, e o Senhor veio ver que estava sacrificando a ele, oferecendo a ele. A primeira coisa que vemos, que Caim era um lavrador do campo, e Abel era um pastor de ovelha. E Abel deu o que ele mais tinha, que era um cordeiro, porque ele ali executava e sacrificou o cordeiro e colocou como um sacrifício oferenda. Quando Caim, a Bíblia menciona que ele pega as melhores coisas da terra, abobrinha, chuchu, e coloca para Deus. Deus rejeita o sacrifício de Caim e começa a adorar o sacrifício de Abel. E por que nós vemos essa adoração em sacrifício de Abel? Então, porque vemos que esse cordeiro foi o meio de Deus entender para o homem. Era o tempo que Deus me revelou. Teve um dia que eu aprendi com o homem, e eu falei com o Senhor, como? O Senhor disse, quando Abel entregou o cordeiro, porque na hora que ele entregou o cordeiro, eu olhei do lado e vi o meu cordeiro. O sacrifício de Abel trouxe uma ascensão no céu, ao ponto de Deus regozijar. Embora seja que quando Deus se alegrou no céu, quando o sacrifício foi aceito no céu, a Caim na terra estava com o seu coração no ciúme, e assim matou o seu irmão Abel. Mas Deus do céu, contemplando e orquestrando todas as coisas, recebeu um sacrifício ele de um cordeiro imolado. Então Jesus já está preparando para ser imolado, porque agora é necessário que a terra entenda que existe agora meio de paralelo, de uma aliança quebrada, de um Deus que se arrependeu de ter feito o homem. Existe agora uma ascensão no coração do Senhor. A Bíblia menciona que Deus, no livro 5 do Pentateuco, diz que Deus tem arrependido de ter feito o homem. Então Deus volta atrás, porque Deus é um Deus zeloso pela sua palavra, mas Ele é misericordioso. Então Ele volta atrás, e agora vê a humanidade se perdendo, vê o tempo se passando. Então Deus olha para a terra, Caim já morreu, Abel também, e o tempo vai se passando, a iniquidade vai crescendo, e Deus ele olha para a terra e vê um velhinho, e quem sabe esse velhinho vai no campo roçamado, e ele, quem sabe, pega a enxada, olha para cima e diz, eu vou carpitar, está quente, mas o Senhor, o Deus do universo, vai dar força para mim carpitar.
Então Deus olha Noé e chama Noé e fala: Noé, agora chegou a hora, porque eu vejo que você é um homem temente. Este mundo será destruído, a terra será inundada de águas do dilúvio. Então Noé começa a pregar a justiça, dizendo que Deus queria uma aliança com o homem. 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 anos. Segundo o apóstolo Paulo em sua carta, diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Ou seja, Noé pregava o arrependimento, Noé pregava para o povo ser salvo. Noé dizia: vamos se salvar, porque existe um Deus zangado que vai quebrar tudo, que tudo que tiver na terra será inundado de águas, águas subirão, águas descerão. Então o povo caçoava Noé, o povo dizia que Noé estava louco, mas Noé tinha convicção da voz que ouvia, Noé tinha convicção daquilo que descia o seu coração, dizendo que no tempo certo Deus desceria com sua ira. Mas só se salvou ele e sua família. 40 dias a arca vai andando sobre a terra, e ela para depois de 40 dias no Monte Ararat, que fica na Turquia. A primeira coisa que Noé, quando sai, ele oferece um sacrifício a Deus. E Deus do céu se alegra, porque esse Deus eu estou pregando é um Deus que foi traído 2 vezes. Então Noé sai da arca e agora conclui um sacrifício que não foi igual de Abel, mas mesmo assim Deus o aceitou. Então Deus se alegra. E quem sabe Deus do céu começa a contemplar e dizer: agora a descendência de Noé será a minha justiça, porque eles serão os frutos da justiça. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar essa noite. Não foi como Deus esperava. Noé sai da arca, se embriaga de vinho, fica nu diante dos seus filhos e amaldiçoa a cama. Deus começa a chorar, porque agora acontece a terceira traição. O homem traiu 3 vezes. Toda a sua criação o traíra 3 vezes. Imagina como estava o coração do Senhor. Deus também tem sentimento. A Bíblia menciona que a alegria dele é a nossa força, então ele se alegra também. Mas a Bíblia diz também que teu espírito chora com gemidos inexprimíveis. Então Deus tem sentimento, porque Ele criou você com sentimento. Mas o homem não respeitou, nem tocou os anjos, e assim quebrava a aliança do Deus perfeito. Destituíram a aliança na vida eterna. Nós somos criados à sua semelhança e imagem. Então Deus continuou acreditando que poderia reinar a terra, homens cheios de justiça, mulheres cheios de temor a Deus. O tempo se passa, Deus chama Abraão e coloca nele uma grande nação de Abraão, Isaac e Jacó. E terminamos em Jacó. Senhor, que começamos e terminamos em Jacó, porque agora começamos nele. Quando termina o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vemos Jacó arruinado, andando sem destino, até parar no tempo de Betel, aonde Deus constitui em Jacó uma mensagem divina. Jacó começa a ver uma escada vindo dos céus e subia aos céus, e segundo a Bíblia Sagrada, ele fez um sacrifício em Betel. A Bíblia menciona que vem um anjo e ele luta com Deus para querer a sua bênção. Então o anjo que descia as escadas, subia as escadas, mostrou para Jacó que através de Jacó poderia uma nação reinar para sempre no céu com Deus. Ali começou a primeira ascensão e o primeiro despertamento na Bíblia Sagrada acerca de um paraíso que não é aqui, acerca de um paraíso que existe, um paraíso que ainda está oculto aos olhos dos homens naturais, mas aberto aos olhos espirituais. Jacó então começa a ver uma escada, que o céu se abriu. O tempo se passa, em cima de Jacó Deus monta a nação de Israel. Agora, ó Jacó, ó Israel que te escolheu, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. Então a nação de Israel começa em cima de lutar com Deus. A nação de Israel ganha um enigma, ganha a dispensação de lutar com o anjo. Então todos que viriam atrás de Jacó viriam com uma promessa, a promessa de uma escada que vai subir desse anjo para o céu. A nação de Israel é constituída através de Jacó,
A Bíblia menciona que vai entrando juízes, vai entrando uma nação perfeita, através de muitas guerras, muitas lutas e muitas dores. Deus constitui uma nação que Ele prometeu cuidar, a nação de Jacó, que agora se tornou Israel. Então, Israel era a nação que Deus circunvisou, ou seja, no meio de uma terra tão grande, no meio do planeta Terra, Deus pegou um pedacinho de terra. Para quem não sabe, Israel é menor do que a cidade de São Paulo. Então, Deus colocou como se fosse um bairro, e esse bairro para adoração do teu nome. Jacó, Israel, que enfrentou tantas batalhas, parou de adorar a Deus. Agora acontece a quarta traição que Deus recebe. E por quê? Porque agora Israel deixou de amar a Deus, o ponto de Deus olhar para os profetas, dizer: a minha esposa me traiu, a minha esposa é uma adúltera. Eles amam deuses que eles culpam com imagens, eles estão amando outros deuses que é fora de mim. O Deus que amou Israel, o Deus que livrou Israel das mãos dos filisteus, o Deus que livrou Israel das mãos dos assírios, agora está andando triste no céu. E por que reinando triste? Porque a quarta destruição do seu coração. Deus é traído a quarta vez. Então ele chega para Oséias dizendo alguma coisa interessante. Jesus pegava parábolas. O que era parábolas? É você pegar as coisas da terra para entregar ao céu. E Deus manda uma parábola do céu para a terra. E como? Quando Deus sente a dor de traição, Ele fala: Oséias, casa com uma mulher adúltera, para você ver o que eu estou sentindo. Oséias casa com Gomer, tem filho com ela, e essa mulher trai Oséias. E Deus começa a mostrar para Oséias que ele estava sentindo uma traição dentro do seu peito. Mas mesmo assim, o Deus sempre dava promessa. Então, ele está agora num canto em Belém. Ele está agora também no canto em Belém, uma mulher chamada Maria. Uma mulher chamada Maria, que vai receber a promessa que foi no julgamento do Éden. Satanás, você destruiu essa mulher, mas no ventre dessa mulher que você destruiu, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Então Maria, agora quem sabe, acabou de lavar a louça, e agora aparece um anjo, chamado Anjo Gabriel. E o anjo aparece para Maria. Maria, depois de 400 anos de silêncio, você já viu que na sua Bíblia tem uma folha branca entre o Novo e o Velho Testamento? Esse branco é os 400 anos de silêncio. Então agora acontece que o Deus Todo-Poderoso envia um anjo dentro de Israel, e dizendo dos profetas que haveria alegria em Sião, que nós um dia veremos infelicidade com Deus, e que nós retornaríamos ser servos do Deus Altíssimo. Pois era uma promessa. Então um anjo aparece para Maria e diz: Maria, bem-aventurada entre as mulheres, em bem-aventurado. Então Maria se assusta: ó Senhor, ela tem a visão do anjo Gabriel, e diz a Maria: se prepare, porque tu terás um varão. Então Maria olha para o anjo e diz: como eu vou ter um varão, se eu nunca transei com homem algum? Eu sou uma mulher virgem. Sim, Maria, você terá um filho, e o teu nome será chamado Emanuel, príncipe da paz, conselheiro, Deus conosco, Deus da humanidade, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus! Tenho boas novas. Então agora, Maria, José está do outro lado. Maria aparece 3 vezes, quem sabe começou a menstruação, para de descer. E agora está vomitando, quem sabe está sentindo tontura. José começa a ver a cena. Imagina que Maria poderia te ter traído. Se Deus permitisse, José levasse Maria como 5 fariseus, Maria era a ser apedrejada, porque adultério era essa forma que fazia. Era o julgamento dos homens. Mas José era um homem sábio. Ele esperou o tempo de Deus. Então um anjo visitou Maria, visita José. E aí, muito forte a presença de Deus. Então quando José recebendo a presença de Gabriel, Gabriel se assenta no meio da sala. José assustado, ele diz: José, eu vim trazer boas novas. Olha, a tua mulher é uma santa mulher, ela não pegou com homem algum. O que está nascendo dentro do ventre dela é nascido do Espírito Santo. Glória a Deus!
Então começa Deus a orquestrar aquilo que foi feito no sacrifício de Abel. O cordeiro vai voltar na terra. O cordeiro que Deus recebeu no céu é o cordeiro que Ele vai mandar para a terra. Vou repetir. O cordeiro de Abel subiu e o cordeiro de Deus vai descer. Quem está entendendo da glória? Então agora o sacrifício perfeito que vem das narinas de Deus descerá. Passe o tempo. Está agora João Batista, filho de Isabel, pregoando o evangelho, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E quem vos ensinou que Deus não vai contra a terra? Arrependei-vos, raça de víbora, porque eu vim preparar o caminho. Igreja, Jesus foi preparado por João Batista. E por quê? Porque Jesus era o caminho e Ele veio preparar o caminho. Mas quem deu consideração do teu ministério, quem deu poder e força, foi aquilo que desceu em seus ombros, chamado Espírito Santo. Então, estamos vendo agora dois primos, um primo na frente, outro primo atrás. Estamos vendo uma família reunida em sol de um trabalho, o trabalho da salvação do mundo, o trabalho de trazer os homens que se perderem à aliança de um Deus zangado. Estamos vendo agora João Batista dizendo: arrependei, raça de cobra. E quem sabe alguém olha para João e diz: João, se todo mundo aqui é cobra, que cobra é aquela? Então alguém olha e fala assim: aquele ali é o cascavel, viu? E aquele ali é o piton, aquele ali é o coral. Então vem alguém: João, então que cobra é aquela lá, João Batista? Então João Batista olha, aquilo ali não é cobra não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o pecado. Ninguém vai se ver. Ninguém vai vir depois. É o Senhor. Esse daí não é cobra não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse que eu falava para vocês, que era antes de mim e que veio depois de mim, que eu não sou digno nem desamarrar ou desabarca de suas sandálias. Então Jesus vai descer no Jordão, passa água no joelho, do joelho ao peito, da cintura. Então agora Jesus está estabelecido de frente com João, e João, vendo a glória dele, diz: me batizas tu, Senhor? Ele falou: não, João, me batizas tu para que se cumpra a justiça do meu Pai. Então Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e a primeira coisa que ele faz é se tentar no deserto com Satanás, abraçando a tentação e resistindo tudo que o diabo oferecia. Jesus começa o ministério e vai para uma praia. Começa Pedro, Simão, Tiago, Bartolomeu, Filipe, e todos começam a unirem 12 discípulos, com ele 13, a atacar a terra e anunciar algo muito importante: a salvação do homem, o arrependimento. Foi mesmo Jesus também que disse, como João Batista escreveu: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do meu Pai? Jesus também, com profeta, com a mão de profeta, estava destituindo o homem ao pecado, ao erro e a desgraça e a ira do futuro. Deus então do céu glorificava teu filho. O teu filho andava na terra com poder e majestade, com milagres, com curas impressionantes e com muito poder. O Senhor Jesus andava com juízo e justiça, ao ponto de entrar na sinagoga e na sua primeira reunião, porque ele foi convidado, ele abre o livro em Isaías e começa a escrever: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, libertar o cativo do cativeiro, dar vista aos cegos e libertar os homens da prisão. Que prisão era essa? Qual era essa prisão que ele estava falando? Você vai para o mercado e volta à prisão da alma, dos pecados que não conseguimos deixar, a prisão dos nossos sentimentos, das nossas emoções e daquilo que nos afeta. Essa é a prisão maior que o homem existe dentro dele e que o homem não sente, mas ele existe. Então agora começou o reinado na terra. E a primeira coisa que Jesus... Tá, posso começar a pregar? Posso? A primeira coisa que Jesus começa, e ele começa a falar algo que nos surpreende. E não somente a mim, como os discípulos. Ele sobe no bem-aventurança no monte e começa a dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados
Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando os discípulos começam a ouvir essa mensagem, ele começa a olhar e dizer: o que ele está falando? Nós estamos morando aqui e está escrito que ele assentará no trono de Davi. Então, como que ele está falando de outro mundo? Jesus começa a inaugurar o céu. Nós não entendíamos isso. Nós imaginávamos, se não fosse Cristo, que essa vida era só morrer, dormir, acabou, e esse céu era paralelo. Mas não. Ele começou a avisar os discípulos que existia outro mundo, que não era esse. Outro mundo que o homem jamais imaginava existir. Então, quando os discípulos recebem essa palavra, eles ficam se perguntando: que reino é esse? Reino dos céus? Aqui na terra? Mas não era na terra. Ele existe esse lugar. E passando o tempo, muitas pessoas desconfiando, acontece o primeiro sinal. Um sinal no Monte Tabor. Jesus chegou Pedro, Tiago e João, levou até o monte, e o seu rosto começou a clarear como o sol. E o céu se abriu depois de Jacó, e desce Moisés e Elias dos altos céus. Então os discípulos ficam amedrontados e diz: podemos fazer então uma tenda para vocês? Diz: não é necessário, porque eles não vão morar aqui, eles são de outro lugar. E acontece que o tempo vai se passando. A Bíblia menciona que os discípulos dissipados, Jesus morre, e a primeira coisa que Jesus ele começa a dizer, dizendo a todos, antes da sua morte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas, senão eu teria vos dito: ainda vou preparar um lugar. Mas quando eu preparar esse lugar, eu descerei até vocês, e aonde estiver, vocês estejarais comigo também. Então, antes dessas palavras, a Bíblia menciona que, como ele era para ser profetizado, a Bíblia menciona que ele pega durante o tribunal do monte, onde ele está morando e saindo sangue com a testa, é agora levado e bofetado por Anás e Caifás. De Anás e Caifás levaram para Pilatos, Herodes, Pilatos, jogaram Jesus como uma peteca. Mas Jesus, uma palavra, ele diz a Pilatos, ele olha para ele e diz: ei, se você é rei, aonde é o teu reino? O meu reino não é aqui. Porque se o meu reino fosse aqui, mandaria meus anjos e acabaria com tudo isso. Passando o tempo, Jesus é crucificado. E agora a bandeira da salvação está em suas costas, chamada cruz. Se fez de maldito para não sermos amaldiçoados. Assim, padeceu 40 chibatadas em suas costas, com dor, com aflição. Chamado um homem agora totalmente envergonhado. Por quê? Porque ele era judeu, da tribo de Judá. E ele não queria jamais, os judeus gostaria de aparecer o pescoço à mostra. Então deixaram o nosso mestre seminu, apanhou, foi escarnecido, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. É a hora do cordeiro ser degolado. Subindo a via dolorosa, o nosso Senhor Jesus caiu com a cruz, porque ele estava com fome, porque ele estava com sede, não tinha comido nem bebido a noite passada, e agora Jesus está subindo e ele cai com a cruz. E quando Jesus cai com a cruz, um soldado romano diz: ei, você, Simão Sirineu, ajuda este homem com a cruz até o Calvário. Então, o nosso Senhor Jesus está subindo ao Calvário, com tristezas, com lágrimas, diz: amava no homem para se arrepender, mas os homens o mataram. Jesus está subindo com dores. As suas costas têm aproximadamente mais de 40 buracos. O apóstolo Paulo escreve em sua carta dizendo que ele levou 39 açoites, 40 açoites menos uma. Então Jesus levou 40 açoites. Ele não era digno de aceitar tantos açoites assim. 40 açoites. E cada vez que o chicote batia em suas costas, abria 8 buracos. E por quê? Porque na ponta do chicote eram os honrados. Eram 8 pregos que destilavam seu corpo, que arrancavam da tua carne. Assim, colocaram nele, no meio do suor, uma coluna, ou seja, uma haste, um pano vermelho, como se fosse a blusa do nosso irmão. E assim cobriram ele com um pano vermelho, simbolizando o reinado do seu reino. Assim Jesus subiu.
à destra da via dolorosa. Assim crucificado, foi crucificado em Pôncio Pilatos. E segundo, estamos escrevendo na Bíblia Sagrada que existia dois ladrões. Da direita chamado Dimas, da esquerda, Deus não ainda entende o nome do seu ladrão, mas é certo que o ladrão de Barrabás, porque esse ladrão era sim o efeito e amigo de Barrabás, segundo a teologia e segundo algumas escrituras. Vemos também que no lado direito tem Dimas, o bandido. Jesus está agora sendo pregado. A tua mão, o primeiro prego que é pregado no seu rei, no meu rei, é apenas o tamanho desse microfone. Então, o primeiro prego em suas mãos começa a bater. A primeira punha, a primeira mão é pregoada. E depois vão para outra mão. Fazem uma vinca na madeira. E um prego, agora um só, para perfurar os dois pés. Jesus está com sede. Jesus não dormiu à noite porque estava orando no Monte das Oliveiras. Jesus agora está com sede e ele pede água. E o que fez a Bíblia Sagrada nos entristecer nessa mensagem é que na hora que Jesus pede água na cruz, um ladrão coloca uma esponja no vinagre e dá a ele de vinagre beber. Então, Jesus ali chorando pela humanidade, em sua coroa de espinhos, sangue derramado em tua testa, porque as lágrimas que vinham, que pareciam lágrimas de sangue, mas não eram, era o sangue que os espinhos sufocaram em seu crânio e descia diante da tua face sofrida, da face que tentou mudar a história do mundo, que tentou trazer o homem à existência daquilo que não existia, que era o céu. Então, agora, a terceira coluna do céu apresenta numa frase, a Bíblia menciona que Jesus está crucificado. Está Jesus crucificado, maneando a cabeça. E quem sabe dizer, este povo rejeitou. Como está escrito no livro de João: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, para que as suas pobres trevas sejam reprovadas. Mas o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus agora está tomado de poder e de dor. E olha, agora o talão da direita de Jesus. Ele diz: quem é você para falar com esse homem? Ele pecou, ele dizia que ele era Elias. Quem sabe Elias viria te buscar nessa cruz. Ao ponto de Dimas, o bandido, se recusa naquela situação e diz: ei! Eu e você pecou. Eu e você roubou e matou. Mas esse homem não tem delito algum. Este homem é um inocente. E assim começa o diálogo entre o Criador e a criatura. Criatura essa cheia de pecado. Então Dimas olha para Jesus e diz: Jesus, me leva contigo nesse paraíso que o Senhor pregou lá fora. Me dá uma oportunidade de morar com o Senhor, porque eu te acredito em você. Jesus maneira a cabeça, fraco, com o olho inchado, porque a Bíblia diz que bofetaram e enxuta os olhos. Ele olha e diz: hoje mesmo, ainda hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Jesus morre. Maria Madalena chorosa vai ao sepulcro, aquela que libertou 7 demônios. Então vai Maria buscar o corpo do seu Senhor. Passa 3 dias do inferno, uma balada terrível. Satanás alegre, porque tinha destruído o homem e também matado o Filho de Deus. 3 dias de rei no inferno. Quem sabe a pombagira dizia: príncipe das trevas, tu é o rei. O tempo vai passando. 1 dia, 2 dias, o inferno começa a elogiar: Lúcifer é o novo rei. Mas no 3º dia, lá no inferno, onde o demônio reinava e ainda reina, veio uma forte luz e olhou e disse: Satanás, me dá a chave da mansão dos mortos. Eu venci a morte.
tempo vai passando. Jesus sobe do inferno para ir com os espíritos de prisão. Maria Madalena está chorando, um anjo em cima da pedra, a pedra removida. E ela chorando muito. E o anjo pergunta para ela: mulher, por que vier buscar entre os mortos aquele que está revivo e que ressuscitou? Aleluia. Maria vira as costas. O anjo desaparece, quem aparece para ela e diz: mulher, por que tu choras? Estou vivo. Então Jesus aparece para Maria Madalena. Sim, aquele mesmo que nós estamos chorando no meio da cruz, ele ressuscitou dentre os mortos. Então agora, por que há uma confiança do meu servo aqui em cima? Dizendo que ele ressuscitou, sendo que ele tem 35 anos e que foi 2020 anos atrás. É simples. Quem está falando aqui é o Espírito que estava lá. Glória a Deus. Aleluia. É o Espírito que estava lá, que está pregando nesta noite. E afirma que ele ressuscitou dentre os mortos. Maria sai correndo. Os discípulos estão acuados, porque estavam com medo de ser crucificados. Então eles fazem uma casebre, bate na porta e diz: olha, Pedro, é quem é Maria? Entra, Maria, cuidado, vamos logo. O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Lembra que ele dizia que aquele tabernáculo ia se desfizer em 3 dias, ele reconstruiria? Ele estava falando do seu corpo. Jesus está vivo. Felipe levanta e diz: vivo? Como assim? Então Jesus, não sei como ele atravessou a parede, não entrou pela porta e apareceu e disse: Felipe, bem-aventurados aqueles que não vêm mais crer. Então Felipe tocou em um buraco de suas mãos e viu que realmente Jesus tinha a chave da morte e tinha vencido a morte. Então os discípulos se dissipam e Jesus dá as últimas instruções, porque depois que ele morre, ele fica 40 dias na terra. E ele deu um recado importante aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus sobe, ele apareceu no caminho de Emaús. E por que Jesus apareceu no caminho de Emaús com 2 homens conversando acerca dele? Porque Jesus não é mentiroso. Ele disse: e tiver 2 ou mais, eu estarei no meio. Então os homens começaram a falar dele, ele apareceu no meio dos 2 homens e começou a arder os vossos corações. Agora o tempo vai se passando, os discípulos estão orando e o Espírito Santo tem que sair do peito de Deus no céu, porque agora Jesus disse: eu tenho que subir, porque se eu não subir ele não pode descer, mas esse Espírito vai descer, mas o mundo não pode receber. Então Jesus está em sua ascensão e os discípulos olham para cima chorando, dizendo: quem vai ficar conosco? O Senhor é nosso mestre. Pedro está chorando, Felipe, Bartolomeu, quem sabe João também. E agora Jesus, antes de subir, menciona que ele olha para baixo, ele diz: ei, filhinhos, acalma, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo do meu Pai. Então Jesus subindo, no peito de Deus sai o teu Espírito. Mas Deus não morre, porque ele é imortal. Então o Espírito Santo vem descendo e acontece algo no livro de Salmos que Davi escreveu, porque Davi era um profeta. Davi tinha o dom de profetizar o futuro. E Davi escreve algo muito interessante. Ele diz que, numa mensagem no livro de Salmos, que existe um anjo avisando outro anjo, que diz assim: abri os portais eternos. Jesus está subindo, o anjo recebe no céu, e a nuvem que está cobrindo, Jesus fala: ei, peraí, antes de abrir essa nuvem, dessa mesma nuvem que está abrindo, é essa mesma nuvem que eu vou descer. Então os anjos
cidadão Galileu, não chores, porque da mesma nuvem que abriu, vai ser a mesma nuvem que ele vai descer. Aleluia, Deus! A Bíblia menciona que os anjos, no meio dos céus, recebem Jesus. E acontece esse mistério que Davi escreveu. Um anjo pega e recebe Jesus, e o anjo que está fora da porta grita: abri as portais eternos. O outro anjo que está na porta do céu pergunta: para quê? Aí o outro de fora fala: para que entra o Rei da Glória. Aí o outro anjo pergunta: mas quem é o Rei da Glória? Aí ele fala: Jesus, ele é o Rei da Glória. Jesus assentava à direita do Pai. E por que Jesus sentou à direita e não à esquerda? Porque era um bom filho, era o menino direito. Então tem que sentar à direita, porque ele fazia direito. Tudo para ele era reto, e tudo que é reto é direito. Então ele senta à direita, e é o braço da direita de Deus. Quando Jesus senta no trono, aqui no chão, no casebre, bem em Jerusalém, estão os discípulos orando e buscando. Então desce o Espírito do terceiro céu, passa o terceiro, o segundo, e no primeiro céu o Espírito Santo anda vagando a terra, dizendo: aonde será o novo lugar da minha habitação? Então ele olha para o Brasil, quem sabe não vê nada, na China também não, mas olha Israel, um povo orando e buscando a face de Deus. Então o Espírito Santo diz em Atos 2: veio no meio da janela um vento veemente e impetuoso e encheu toda a terra, toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas, línguas repartidas como a de fogo, ao ponto que no meio da tarde os cretenses, árabes, pessoas da Conflígia, da Galácia, da Lígia, começaram a dizer que aqueles homens estavam embriagados naquela hora, porque não conseguiram entender o que Eli não entendeu na oração de Ana, e disse também que Ana estava embriagada. Aquelas orações eram movidas por um Deus Todo-Poderoso, que levantava o concílio da sua igreja na terra. Então, a primeira coisa que acontece é que eles começam a se separar. E a primeira coisa que Pedro e João entram como parceria, como Júlio César e Ângelo, e começam a andar na terra. E a Bíblia menciona que tem um homem, diante da porta formosa, manco, aleijado, está ali há muitos anos, pedindo migalha. E chega Pedro e João passando pela porta da adoração. Aquele homem pergunta: eu preciso de uma moeda, você tem? Então Pedro põe a mão no bolso. João também: eu não tenho nada. Você tem alguma coisa? Não tem. Mas espera aí, João, não temos nada, temos sim. Vamos dar para ele aquilo que acabamos de receber naquela casa. Ei, tudo bem, jovem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro que tu pedes, mas acabei de receber na oração alguma coisa. Levanta-te e anda, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele homem saltou começou a andar. A igreja ganhou força, a igreja ganhou poder, sinais nunca vistos diante das ideias em Samaria. A igreja estava cheia do poder de Deus. E se você hoje não consegue dar carona para o seu irmão de culto que mora perto de você, lá eles dividiam o próprio pão que comiam. O pão era repartido. E lançaram as ofertas aos pés dos apóstolos. E a comunhão era gigantesca. Era uma alegria que nunca podia sair. Uma paz, um poder enorme, sobrenatural. A igreja cresce e assusta. E começa Herodes a se preocupar, porque acabou de matar o mestre e agora matou um, nasceu 12. É claro, estava escrito: se o trigo não morrer, não nasce. Jesus precisava morrer para que a tua igreja se resplandecesse. Então, tem preocupado o Herodes e seu reinado. Agora, surge um jovem chamado Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, que aprendeu no concílio de Barnabé. Ele entra dentro da sinagoga
e olha para todos os doutores e diz: doutores, vocês negaram a eficácia do Espírito Santo. Desde o tempo de Abraão, que Deus deu uma promessa ao servo, e lhe mandando Moisés para tirar o povo da escravidão, levantou consigo da majestade do teu filho, e colocou no Jesus o que vocês crucificaram. Ele é o Messias que estava escrito nas Escrituras, era o Cristo que havia de vir. Então pegaram Estevão, lançaram para fora da porta, apedrejaram Estevão, e o quarto sinal acontece. Estevão apedrejado, eles falam essa palavra: eis que vejo o céu aberto e o Todo-Poderoso sentado à tua direita. Mais uma vez o céu ganha força. Passando o tempo, Estevão, o homem que matou Estevão, Saulo, vira Paulo. Jesus encontra ele ao caminho de Damasco. Então Saulo tem um arrebatamento de sentidos, e ele começa a dizer para os discípulos: eu não sei se estava dentro ou fora do corpo, não sei. Só sei que eu saí do corpo e encontrei um lugar. Eu fui até o terceiro céu, e eu vi coisas lá em cima que nunca desceu ao coração do homem, e que jamais os olhos do homem viram. E começou a acender essa proporção. Desde Jacó da escada que subia e descia, começamos a analisar que o céu era real e que aquele lugar existe. O tempo vai se passando. O apóstolo Paulo prega sobre o céu, e ele começa a dizer em uma das suas cartas: se esse tabernáculo terrestre desfizer, alcançaremos outro tabernáculo não feito com mãos humanas, mas eterna nos céus. Era lindo quando Jesus dizia, os discípulos olhavam para Jesus e diziam: Jesus expulsou o demônio em seu nome. Não esquente com isso. Alegrai-vos, por o seu nome de vocês está escrito no livro dos céus. Então o céu está sendo esquecido na terra, e é isso que Jesus está falando. Os homens esqueceram o céu. O tempo vai passando. João fica para uma testemunha. A Bíblia menciona que João é arrebatado, e também vai a esse terceiro céu. E o livro de Apocalipse começa a descrever acerca dos habitantes do céu. Quem entrará nesse bolso? Quem participará com o Senhor para uma eternidade? Jesus, ele começou a dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, e no céu tem uma mesa preparada para ceiar comigo, porque aquele que deixar eu entrar, eu e meu Pai entraremos dentro dele, e ceará eu com ele e ele comigo. Então agora essa promessa acontece. O céu, ele existe. João, ele é arrebatado ao céu, e ele encontra no céu um ancião que disse para João: João, pega esse livro e escreve todas essas coisas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então João, arrebatado ao céu, ele começa a ver os anciãos, ele vê o livro, ele vê Jesus Cristo que ressuscitou em forma de um cordeiro de 7 chifres, que simbolizava a cada chifre um poder do Espírito. Ele vê o trono de Deus, e segundo João relata que o trono de Deus saíam águas vivas do altar. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia relata que no trono de Deus águas purificadoras reinavam naquele lugar. Segundo também João escreve, e a Bíblia diz que o anjo manda ele pegar uma cana e medir a profundidade e a largura da cidade, como 12.000 estádios. Em cada lado da cidade há uma porta, e a Bíblia menciona que essa cidade é chamada quadrangular. Ela é quadrada e ela tem 12 portas, e em cima de cada porta o nome da tribo de Leão de Judá, de Levi, de Manassés, de Efraim, de Zebulon. Todas as portas têm em cima dela um berilo, uma zafira, um ouro, um ofir. Todas as portas têm uma pérola em cima de sua cabeça. Ali João começa a ver a santa cidade, a cidade que Jesus nos preparou, a cidade que aquele ladrão da cruz até agora está sorrindo e voando como anjo. Aquela cidade que se encontra Moisés, aquela cidade que se encontra Elias, aquela cidade onde nossos irmãos e irmãs que já morreram aqui na terra, que viveram uma vida de consagração e oração, está nos esperando. Uma cidade eterna, um reino inabalável, um reino eterno, ao ponto de ele dizer: naquele lugar não haverá mais fome e nem sede, porque o povo será farto pela presença do Senhor. Irmãos, naquele lugar onde não haverá noite, mas sim dia. E por quê? Porque o sol será trocado pela glória que sai do trono de Jeová.
Então, no livro de Apocalipse, João começa a ver algumas pessoas que foram salvas nesse século. Então, em Apocalipse 7:9, ele olha e diz: depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono de Deus e perante o trono do Cordeiro. Quem crê nessas palavras? João começa a detalhar como é esse lugar, como essas pessoas que entraram lá. O apóstolo Paulo afirma alguma coisa no livro de Tessalonicenses, dizendo: nós que estamos vivos seremos imediatamente arrebatados e entraremos num corpo incorruptível de glória e encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com Ele. Então, existem dois fatores, aliás, três fatores para o homem encontrar a eternidade: se morrer aqui dentro desse culto agora, se o arrebatamento acontecer ou se Jesus voltar. Três eventos que o homem não escapa, três eventos distintos que mostram a relação do fim da humanidade. Essa humanidade vai ter um fim, isso não vai mais existir, isso aqui vai passar. Nunca mais você vai poder olhar para o teu filho e dizer: filho, eu te amo, porque um dia você vai morrer e ele vai ficar sem pai e sem mãe. Então aproveita a amar as pessoas agora, porque depois vai ser tarde demais. Agora, o que Deus preparou para nós, para os que Ele nos ama, é algo não aqui. Essa terra será destruída, porque Deus vai tomar um exílio e também o poder das trevas e ser abalada pelo poder da tua ira, para restituir um novo céu, uma nova terra aqui embaixo. Então, esse lugar existe, um lugar onde a senhora nunca mais vai chorar, uma eternidade com Deus, aonde, segundo diz, que o novo homem receberá um novo nome, e um novo nome, e também um novo nome, e um novo homem receberá novas vestes, e segundo novas vestes, novo nome receberá novos cânticos de louvores a Deus. Um novo cântico. Nós estaremos para sempre com Deus. O Senhor nos chamou para essa morada. Ele está preparando o casamento do teu servo e do teu filho, para que todos nós entrássemos nesse casamento, para nunca mais. Essa terra vai ficar coisas passadas. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a tribulação desse tempo presente não há de comparar a glória que um dia será revelada a nós. E por que você aí, você que me ouve aí, perdeu essa vontade de morar no céu? Porque dentro de vocês não almejam mais esse lugar. Um lugar tão lindo, um lugar de paz. A maior promessa que temos e o maior significado de estarmos aqui nessa noite não é cura e revelação, é ser salvos, é ser ir para esse lugar, ter ingresso, acesso fácil a Ele. Um céu que Jesus preparou para os santos, aonde nunca mais haverá sede, nem fome, nem miséria, nem facções, nem governo humano. Um lugar onde os homens estão rejeitando. O lugar que Jesus preparou com tanto amor, você está rejeitando. Você está escolhendo o fogo que arde. A tua alma está escolhendo o fogo do inferno. Você preferiu a morte e deixou de escolher a vida. Pois Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse Jesus que sangrou para que você vivesse, para que a tua alma tivesse paz. Porque no mundo terei várias aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Aleluia, Deus! Porque nós crentes que estamos doutrinados, damos glória a Deus e esquecemos desse céu. Porque esse mundo quer nos comprar por prazeres.
Estamos vivendo aqui e perdendo lá. Mas quem perde aqui, ganha lá. Quem nega a sua própria vida aqui, acha-la lá. Então, esse lugar é legal, é lindo, é poderoso. Quem sabe quando você chega lá, aquela senhora de coque branco, que você olhava em chuva, era com aquela Bíblia amassada, andando, vindo para a igreja. O culto começava às 7 horas, mas 5 horas estava na igreja dizendo: pastor, vai ser me orar um pouco. É aquela que você falava assim: senhora, aí ora demais. Ela é caduca, ela é louca, não é possível. É aquela senhora que morreu, que já está nos esperando na porta do céu. Enquanto você diz: vou pro shopping, vou curtir a vida, vou beber, vou pro baile funk, vou curtir com os colegas, vou dar uns rachos com o carro, com moto, curtir a sua própria vida, mas perdeu a eternidade. Então, nós vamos encontrar nossos parentes que conseguiram se salvar. Jesus está chamando todos vocês. Chora por você, porque Ele quer te levar para lá. Ele quer te levar para morar com Ele para sempre. É por isso que Ele deu a tua vida com você, porque esse céu é real, Ele existe. E Ele disse que o galardão do nosso trabalho está em sua mão. E naquele grande dia Ele dará cada um segundo o seu trabalho. E colocará em nossa testa uma pedrinha com um novo nome. E vamos comer de uma árvore onde saem frutos a cada 12 meses. O fruto da vida eterna. É para lá que nós iremos. É para lá que precisamos habitar. Esse mundo já acabou. Isso aqui é ilusão. O Senhor nos chamou para morar lá. Uma eternidade com Deus. Nunca mais vamos chorar. Nunca mais vamos sofrer. Não haverá doenças, nem morte. O Senhor preparou essa morada. Os seus santos anjos esperam para nos receber lá em cima e dizer: benditos do meu Pai, entrai pelo gozo do seu Senhor, que está preparado desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. Nós vamos ganhar uma coroa. É verdade. Uma coroa em nossas cabeças. Uma veste real de vinho lindo. E a coroa da justiça estará sobre nós. Os salvos, os remidos, estarão cantando para sempre: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nunca mais haverá choro. Estaremos para sempre com Ele. Então João, Jesus leva João até o trono. Você sabe o que tem no trono? João começa a ver uma multidão. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11, ele diz: então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número dele era milhões e milhões e milhares e milhares. Então imagina o anjo dizendo: calma, o grupo do pavilhão 1 vai louvar agora, e quem sabe nós ensaiamos um coral. Então quem sabe Deus está sentado no seu trono, com seus olhos de fogo, com raios e trovões saindo e batendo continência a Ele, como Jó escreve isso. Os seus pés parecendo como latão saindo da fornalha. No teu peito existe um cinto, um linho,
de linho fino, feito de Deus anos de ouro. Na sua cabeça várias diademas. E assentaram no trono da sua glória. E embaixo do teu trono estão um serafim de 6 asas, fechando os olhos, fechando os pés, e encurvando, dizendo que ele é santo. Vários olhos ao redor, como assim apareceu em a visão do livro capítulo 1 de Ezequiel. Tibereiros, olhos e muita multidão, e um trono de um madeira de fogo que queimava embaixo do trono. E depois desse serafim de 6 asas está nós, que fomos salvos pelo Cordeiro, e estaremos cantando um coral e um cântico novo. Glória a Deus. Quando o nosso grupo de louvor sai, vem outro grupo para adorar, porque segundo a Bíblia diz que nós vamos adorar de dia e de noite, dia e de noite, dia e de noite. Nós vamos dizer para que Ele é santo, que Ele é amável, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que nós somos gratos a Ele por nós existirmos. Não vai ter baile funk, não vai ter menina de shortinho curto, todos com corpo de glória santificado pelo Senhor. Jesus está dizendo que aqueles que foram dignos disso não vão se casar, e nem tampouco dar em casamento. E por quê? Porque só existe um casamento, o noivo e a noiva. Não pode ter dois lá em cima, é só um. É você com Jesus, é o único casamento. E não há convidado, porque toda noiva estará lá. Mas se entrou milhões e milhares, quantas noivas ele tem? Uma só. Porque um no seu corpo era a mão, outro no seu corpo era pé, e ele era a cabeça da noiva. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por que ele era a cabeça da noiva? Porque quando você casa, se torna um só corpo. E segundo o apóstolo Paulo disse, o varão é a cabeça da mulher. Aleluia. Então Jesus será a cabeça da igreja. Então todos nós estaremos cantando para sempre. Vocês têm noção que é isso? Vem morte, vem morte, vem, corre. Vem aquela foge dos santos. Igreja, a única coisa que nos resta dentro de nós é a esperança de sair daqui. Não tem outra esperança. Não é ser um médico, nem um advogado. É ir embora daqui. É a única. Não tem outro meio de a gente continuar vivendo. É por isso que os que perderam a esperança se matam, fumam maconha, enchem a cara de pó, porque perderam a sua esperança. Mas nós esperamos esse dia para entrarmos nesse lugar, para morar com o Senhor, e vamos ceiar com Ele. Aleluia. Nunca mais nossos olhos chorarão. Tudo aqui foi orquestrado por Deus, mas não deu certo. Foi um sonho frustrado de Deus aqui embaixo. E está acontecendo em dias difíceis. Sinais dos céus, dentro da igreja e na terra. O princípio do fim chegou. E está próximo a vinda do Senhor nos ares. Igreja de Jesus, eu como servo do Deus Altíssimo, proclamo nesta noite que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Espírito diga vem, a noiva diga vem, e que quem sede venha, e de graça darei da água da vida eterna. Glória
o Senhor vai aniquilar a morte para sempre. Então o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 54, aquilo que é corruptível, quando se vestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus venceu a morte. Eu quero deixar um recado para vocês aqui. Será que você vai conseguir vencer a morte? Porque depois que você morre, vou explicar, olhe para cá. Quando você morre, o que acontece? Quando um ímpio ou um crente morre, quem vem buscar ele é os demônios. Se eu morrer hoje, o demônio vem me buscar. Se ele morrer, um demônio vem buscar ele. Se ele morrer, um demônio vem buscar ele. Todos vocês. E por que isso? Porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então quem introduziu a morte no mundo foi o pecado dele. Então os demônios vêm buscar, tragar. Quando você sair do corpo, você vai ter que lutar contra esse demônio, chamado morte. Jesus lutou. Então, quem não tem Jesus, ele arrasta e leva embora. Mas quem tem Jesus, vence essa batalha. Aleluia. Vou repetir. Se agora ele levar um monte de tiro, o miolo estourado no chão, só tiro de 45, ele sai do corpo, ele vê nós em alguns segundos. Mas agora o mundo espiritual se abre e o chão da igreja abre uma roda e saem demônios para buscar a sua alma. Então naquela hora você pode gritar. Quem já gritou dormindo, acordar e ninguém ouvia? Isso é quando você está fora do corpo. Então ele vai gritar, ninguém nós vamos ouvir, nem ver ele, mas ele vai estar no mundo invisível. Então os demônios vêm buscar o anjo. E por quê? Porque ele é um pecador. Mas quando vier buscar o anjo vai buscar um certificado, que é o certificado da justiça, porque ele foi justificado pela fé em Cristo. E ele será salvo por ser justificado pela fé. Então ele recuou. Assim aconteceu quando Satanás tentou pegar a alma de Moisés. E por que eu falo que pegou a alma? Porque Moisés estava enfrentando no monte uma luta muito travada contra a morte. Quando ele sobe e manda Josué ficar, segundo o livro de Judas fala que ali entra Miguel o arcanjo, porque o Satanás queria o corpo. Se não conseguiu levar a alma, queria o corpo de Moisés. Então Miguel o arcanjo diz: o Senhor te repreenda, e tomou novamente o corpo de Moisés. Então igreja, o santo, os homens de Deus, quando morrem, é uma alegria no céu. Vai chegar um dia, Jesus disse, que quando matarem um dos meus céus, farão favor aos céus. Então, se você morreu hoje, o tranca-rua das almas vai buscar a tua alma. Você nunca mais sai daquele lugar. E os pastores começam a dizer que o inferno não foi inaugurado. Ah, não? Apocalipse, capítulo 21. O inferno deu os mortos que nele havia. No livro do demoniado Gadareno, ele olha para Jesus e diz: não me manda para o inferno. Então existe demônios e almas no inferno. Ele existe. Jesus olhou os lixos que queimava no muro
colocou aqui como exemplo, esse é o inferno. Igreja, escute. Jesus, ele disse uma parábola? Não, ele disse uma história. Havia um homem rico. Havia. Escute. Havia. Ele não falou parábola, ele falou havia. Então ele falou uma história. E ele falou que Lázaro, o mendigo, quando morreu, foi para o seio de Abraão. Mas o rico foi para o tormento. Quando o homem morre, ele já vai para o tormento. Não se iludam. E por que pregam que vocês têm segunda chance? Para vocês continuarem no erro. Imagina, o cara está no motel com uma prostituta, o arrebatamento acontece ali no celular, um monte de mensagem, a Record fala, o arrebatamento aconteceu, ele se para a calça e fala, não, vai ficar tranquilo, vamos dar outra, porque é o seguinte, eu tenho a segunda chance. Está fácil assim? Como você vai ter a segunda chance? Sendo que o Espírito Santo vai embora. Com ele aqui você é um covardão. E sem ele? Não se iludam. Santifiquem. Limpa vossas mãos. Os vossos corações. Aproveitem. Enquanto vocês têm vida. Porque na sepultura não há obras. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Acordem! Você beliscar você dói, né? Dói. Essa dor que você sentiu na eternidade. Porque as pessoas que sofrem no inferno, um dia me perguntaram, dizendo, e eu orei a Deus. Peraí, pastor Júlio, você falou que as pessoas sofrem no inferno, sente dores, mas o corpo fica na terra, como assim? Jovem, olha aqui. Dá seu braço. Dói, dói? Dói. Hã? Dói. Essa dor é da carne ou da alma? Da carne? Não. Porque se você morreu e está, você não vai gritar ai. Então não é da carne. Você briscar um defunto e ele grita ai? Você está briscando a carne, não é? Sim ou não? Quando você está triste, a tua alma está triste, o rosto não fica parado, para baixo. É porque o que está dentro sente. Então essa dor é da alma, não é da carne. Por isso que se morrer não grita. Correto? Certo. Então essa dor é o que eles estão sentindo agora, gritando de dor e desespero, porque negaram esse lugar celeste. Curtiu o baile funk, foi o bandidão da quebrada, curtiu. Agora é a vez de pagar pelos seus erros. É simples. Igreja, olhem para cá. Jesus preparou uma morada para vocês. E olha porque ninguém dá glória, porque ninguém mais é o mesmo. Os homens esqueceram dessa promessa. É por isso que tem crente fraco. É por isso que tem crente doente. E segundo o apóstolo Paulo, ele falou: admoestai uns aos outros com essas palavras e consolai eles com isso, que o Senhor virá e não tardará. Foi o único jeito da igreja reavivar. Foi quando Paulo disse: avisa eles que o céu é real. Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja de Jesus, para encerrar, vai ser lindo demais esse dia, irmão. Por que vocês estão desistindo disso? Você ama tua mãe? Nunca mais você vai ver ela. Você ama teu filho? Nunca mais. Família é uma ilusão. É uma ilusão essa criança do seu colo. Um dia, ou ela perde você, ou você pode perder ela. Tudo é mentira. Por isso Jesus disse: antes de vocês morrerem, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Tudo é ilusão, igreja. A fama acaba, o sucesso termina, tudo vai passar. Esse culto já está terminando. Teve hora de começar e hora de findar. E quem sabe no meio dos homens
e das mulheres, tem pessoas que vão morrer essa semana. Último culto teu. Tá bom? Quem foi você? Mentiroso? Enganador? Quem você ganhou com defamar as pessoas? Quem está entendendo da glória a Deus? O que você ganhou querendo ser o obreiro mais bonito dos outros? O que você ganhou querendo ser a melhor cantora? O sepulcro te espera. Está preparada? Alguém está preparado aí? Viu como se cala? Não é brincadeira não. Não brinca com a vida não. Os demônios vão te pegar e te arrastar para o fogo do inferno. Vai te queimar, te torturar lá. Estão preparados para isso? Será que você tem hoje o poder de chegar a Satanás? Retire de mim agora. Tem essa autoridade? Buscou isso enquanto viveu? Será que realmente você está com roupa de festa? Ou vai ser lançado no calabouço escuro, como diz a parábola? Igreja, o reino dos céus é semelhante a um pai que deu um casamento ao teu filho. E ele enviou os seus servos em todas as aldeias dizendo: vem, porque o casamento está pronto e a mesa está posta. Então os servos foram e apanharam e morreram. Então o rei mandou os que ficaram voltar-se novamente, avisaram sobre o dia do casamento. Então os seus servos foram apanhados também, açoitados. Então começou e iniciou a festa. Então o rei estava com a mão para trás, andando na festa, e olhou alguém com sem roupa de festa, e colocou e disse: por que tu estás sem roupa de festa? Amarrou e disse para os seus servos: amarrai o pé e a mão e lançai no calabouço. Então se conclui que está escrito: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E por quê? Porque estava dentro da igreja pregando, mas não estavam com as vestes reais, não estava limpo diante de Deus. Então hoje Jesus preparou uma morada para você. Quem quer descansar a eternidade? Glória a Deus. Quem quer viver para sempre? Qual dói mais? Um tapa no rosto ou um desprezo? Hã? É por isso que as pessoas choram no inferno. Porque segundo o profeta diz que lá haverá desprezo eterno, banidos da face do Senhor. Deus vai te desprezar. Você vai gritar a Ele: Jesus, Ele não vai te ouvir. Quantos anos? 10 milhões de anos? 40 bilhões de anos? Não, eternidade. Igreja, é por isso que existe shopping, é por isso que existe celular, todo mundo olhando para baixo, está todo mundo amarrado. O mundo está ganhando, está levando bilhões para o fogo do tormento. Sabe por que teu marido te deixou? Porque você faz mais carinho assim, ó, no celular do que no rosto dele. É isso. Pararam de alisar o rosto, e estão alisando a tela de um aparelho. Casais se quebrando, o mundo de ponta cabeça, pandemias, fomes, pestes, destruição, terremotos, maremotos. É o fim do mundo. A tua alma está em jogo. A tua alma está em jogo. Salve-se quem puder. Jesus esta noite está dizendo: entende, cara. Jesus está aqui, igreja. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Glória a Deus. Olha aqui para cá. Oh Senhor, não sou ti. Olha o que Jesus está falando. Quem tem sede, venha. Ninguém tem sede, vem. Primeira alma com sede.
Aleluia! Venha. Glória a Deus! Quem tem sede, venha. Aleluia! Venha, quem tem sede. Oh, Espírito Santo! Venha aceitar a Cristo. Os que tiverem já com a água, pode ficar no banco. Vem beber dessa água. Fica muito enfraquecido. A sua alma está consciente. Ela padece. O que está acontecendo aqui é algo muito lindo. Você que não tem como. Olha quantas almas com sede, irmão Anjo. Vocês não poderem chegar até aqui. Tudo que eu fazer aqui, vocês fazem aí. Irmãos, é uma eternidade. Vou repetir, com lágrima nos olhos. É uma eternidade no fogo do tormento. Eu vou repetir aqui. É uma eternidade gritando dia e noite sem parar. Nós vamos chorar de dia, vamos chorar à noite. É uma eternidade no queimando no fogo que nunca se apaga. Olhe para isso, por favor, igreja. Para sempre vocês vão queimar. Que dor! Separados da mão de Deus. Aceitem a Jesus. Mudem de vida. Largue os amigos. Se for preciso, larga todo mundo que você conhece. Mudem opiniões, sentimentos. Mudem. A tua alma é preciosa para o Senhor. Vamos sair daqui, vamos embora desse lugar. Vamos para o céu. Põe a mão em nossos corações. Com muita sinceridade. Jesus quer sinceridade. Fala para Ele que você não aguenta mais pecar. Você vai confessar seus pecados agora para Ele. Você vai falar para Ele que você não aguenta mais viver essa vida. Você quer mudança. Você não quer mais sofrer. Você quer morar para sempre com Ele. Porque tudo aqui é passageiro. Desperta, tu que dormes. Porque já vem brilhando a tua luz. Fala, Ele está te ouvindo. O Senhor te ouve nesta noite. Jesus te ouve agora. Senhor meu Pai, aqui estão os pequeninos que têm sede e que querem tomar da tua água. Tem pessoas chorando muito ali, outros com lágrimas nos olhos, arrependidos. Olha que coisa linda aqui. Chorando, arrependido, pedindo uma oportunidade para ser salvo. E Deus está dando essa oportunidade para você. A tua vida vai mudar. Seus pensamentos serão agora bloqueados do mal. E Jesus vai te consertar de dentro para fora. Pode chorar. Tudo que a gente está fazendo de errado, está errado. Nós estamos errados. Nós não estamos certos. Quem é errado aqui nesse local não é Deus, é nós. É você, é eu.
Nós que perdemos o caminho. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois o de Deus está próximo. É o tempo da salvação na terra. Jesus quer que vocês todos se arrependam. Aceite-o como teu mestre divino dos dias e dias. Chorem, planteiam, lagrimejam, mas sofram agora, para depois encontrar o gozo do Senhor. Aleluia, Deus. Pois aquele que perder a sua alma, achará na vida eterna. Se convertei de vossos maus caminhos, aplanai as veredas, endireitai os caminhos tortuosos, e terá a sua recompensa nos céus. Chorai os que choram, alegrai os que se alegram, e terão o vosso descanso no céu. Senhor, esse encontro dos pequeninos que querem mudar de vida, estão arrependidos e têm esquecido a sua promessa, mas os seus santos anjos começam a marcar o nome deles no livro da vida. Que passe sobre eles essa graça que transforma, essa graça que limpa o homem. Glória ao Senhor. E muda os seus caminhos. Jesus está em nosso meio, igreja. Se eu estiver mentindo aqui, eu quero o fogo do inferno, igreja. Eu vejo o meu Senhor passeando, tocando nos corações. Irmão, é muito forte. Irmãos, eu vou falar algo aqui. Pode ficar com os olhos fechados. Eu quero ver a minha salvação em jogo, se o que eu estou falando é mentira. Na hora que eu estava pregando, uma bola de fogo passou aqui nessa parede. Então, se tem fogo aqui, tem o Espírito Santo. Porque virá um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Chore. Fala, Jesus, eu não posso mais continuar assim. Eu estou perdendo a minha alma. Eu estou perdendo a minha salvação. Eu tenho que mudar. Descer com força, vigor, graça, poder de transformação. Olha que lindo os jovens se abraçando, chorando, as almas arrependidas, chorando e aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor está marcando o teu nome no livro da vida. Virá tempos difíceis na terra. Virá tempos de sofrimento, de angústia, de dor. Mas ainda não é o fim. É o princípio do fim. Haverá sinais dos céus, sinais da terra, pois ainda não é o fim. É o princípio das dores. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes em vários lugares. Esse mundo será destruído, e o Senhor nos preparou uma nova morada. Tem muita gente chorando aqui na frente. Que lindo ver os homens fortes aqui chorando. Porque nós não somos nada. Homem também chora. Pode ter força no braço, pode lutar bem, mas o que entra no coração não desmantela. Porque a força do braço perde a força. Mas o coração é o alvo que Jesus bate. Deus te perdoa, irmãos. Jesus perdoa vocês. Todos vocês. Aleluia, Deus. E hoje Ele escreve o nome de vocês no livro
Glória a Deus. Feche os olhos. Obrigado, Senhor. Esse céu existe. E é para lá que Deus quer que você vá. Estão arrependidos? Quem está arrependido diz misericórdia. Mais alto. Misericórdia. Eu estou arrependido aqui, só perto da vida. Porque essa palavra não é só para vocês, é para mim também. O céu existe. E é para lá que nós iremos. Quem vai chegar lá? Quem vai cantar Jesus para sempre? Quem vai adorar Ele para sempre? Quando chegar e o céu eu hei de ver primeiro Deus, Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia. Eu tenho esse louvor, então serei feliz e transpremido. Sem nível de prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do burro em plena luz. E entoarei a mim o hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que maldito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Nesse dia, o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as coisas velhas se passaram. Irás ser testemunhado. Do céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente. Por quê? E o céu será de glória. Pode glória agora. Pode glória agora. Pode glória agora. Você precisa de Jesus. Você precisa dele. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Vamos embora para nossas casas dizendo: o Senhor salva, liberta, cura e transforma ele do céu. Eu preciso de ti. Feche os olhos, fala com Deus. Fala, eu preciso do Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, Eu sou ajoelhando no altar. eu preciso da tua presença pra minha fronte levar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida
vida. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. É alegria. Eu quero ter essa alegria. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandona. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre ficar. Eu preciso da tua amizade. Quem precisa da amizade de Não Jesus? duvido em ti a prazer.